o reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Capítulo 47, 11 de junho de 1925. O mal de não fazer a divina vontade é irreparável. Assim como a divina vontade é o equilíbrio dos atributos de Deus, assim deveria ser o equilíbrio dos atributos do homem. Minha pobre mente me sentia submersa na santíssima vontade de Deus. Oh, como teria querido que nem sequer um respiro, um batimento, um movimento fizesse eu fora do querer supremo. Parecia-me que tudo o que se faz fora da vontade de Deus nos faz perder nova beleza, nova graça e luz, e nos põe como em desacordo com nosso Criador. Enquanto Jesus quer que em tudo nos assemelhemos ao nosso Supremo Criador. E em que outro modo mais fácil podemos nos assemelhar que receber em nós a vida contínua de Sua Santíssima Vontade? Ela nos traz os reflexos, os lineamentos de nosso Pai Celestial, nos mantém íntegra a finalidade da criação, nos circunda em modo de conservar-nos belos e santos, tal como Deus nos criou, e nos dá aquilo sempre novo de beleza, de luz, de amor, jamais interrompido, que só em Deus se encontra. Agora, enquanto minha mente se perdia no querer eterno, meu doce Jesus, estreitando-me a Ele, com voz audível me disse: Minha filha, não há nada que possa igualar o grande mal de não fazer minha vontade. Não há bem que possa igualá-lo. Não há virtude que possa lhe fazer frente. Assim, que o bem que se perde com não fazer minha vontade é irreparável, e só com voltar de novo nela pode encontrar remédio e serem restituídos os bens que a nossa vontade tinha estabelecido dar à criatura. Em vão se iludem as criaturas com fazer outras obras, virtudes, sacrifícios, pois se não são partos de minha vontade e feitos só para cumpri-la, não são reconhecidas por mim. Muito mais porque está estabelecido o dar a graça, os auxílios, a luz, os bens e o justo prêmio a quem obra para cumprir minha vontade. Além disso, minha vontade é eterna, não tem princípio nem terá fim. E quem pode calcular um ato feito em minha vontade, sem princípio e sem fim? Esse ato fica circundado, cheio de bens sem fim. Tal qual é minha vontade, tal faz o ato. Mas as virtudes, as obras e sacrifícios, sem a minha vontade, têm um princípio, como também um fim. Que grande coisa de prêmio podem receber coisas sujeitas a perecer? Além disso, minha vontade é o equilíbrio de meus atributos. Se minha potência não tivesse esta vontade santa, manifestar-se-ia em tirania para com quem tanto me ofende. Ao contrário, equilibrando minha potência, faz-me derramar graças onde deveria derramar furor e destruição. Minha sabedoria, se não fosse por minha vontade que lhe dá vida sempre nova, não manifestaria tanta arte e maestria em nossas obras. Nossa beleza seria desbotada e sem atrativo se não fosse sustentada por esta vontade eterna. A misericórdia se tornaria fraqueza se não estivesse equilibrada por minha vontade, e assim por todo o resto de nossos atributos. Agora, nossa paterna bondade tem tanto amor pelas criaturas que tem estabelecido o equilíbrio do homem em nossa vontade. Era justo que, tendo saído este homem da nossa vontade suprema, ela se fizesse vida que mantivesse o equilíbrio a todo obrar do homem, dando-lhe a semelhança de seu Criador,
assim que se devia ver nele tal dignidade, majestade, ordem no agir, para reconhecê-lo como parto de seu Criador. Então, também pelo obrar se pode ver se está o equilíbrio de minha vontade, ou bem o da humana. Esta é a causa de tantas obras, talvez até boas, mas que não se vê o equilíbrio, o regime, a ordem, porque falta a execução de minha vontade. E por isso, em vez de se admirar, são de lamentar. E em lugar de dar luz, dão trevas. Se todo o bem vem de minha vontade, sem ela são bens aparentes, sem vida, e talvez até venenosos, que envenenam a quem tomam parte. Capítulo 48, 18 de junho de 1925. Todas as coisas contêm o germe da regeneração. A vontade de Deus deve regenerar na vontade humana para mudá-la em divina. Estava, segundo meu costume, fundindo-me no santo querer divino e fazendo-me diante de minha mente aquele vazio imenso da Santíssima Vontade Suprema. Pensava entre mim: como pode ser que este vazio será preenchido pela correspondência dos atos humanos feitos nesta adorável vontade divina? Para fazer isto, devem ser removidas todas as barreiras da vontade humana que impedem o passo para entrar neste ambiente eterno e celestial da vontade suprema, na qual parece que Deus os espera, para fazer com que o homem retorne à sua origem na ordem da criação, e sobre aqueles primeiros passos e caminho no qual tinha tido seu princípio. Contudo, nada de novo se vê no mundo do bem. Os pecados, como eram, tais são, aliás, piores. E se algum despertar se houve de religião, de obras, mesmo em círculos católicos, parecem verdadeiras mascaradas daquele bem. Mas no fundo, na substância, estão vícios que horrorizam mais que antes. Portanto, como poderia ser que o homem dê a morte como de um só golpe a todos os vícios para dar vida a todas as virtudes? Como se requer para viver neste ambiente da vontade suprema? Porque para viver nela não há termos médios, vidas à metade, de virtudes e vícios, senão que é necessário sacrificar tudo para converter todas as coisas em vontade de Deus. A vontade humana e as coisas humanas não devem ter mais vida, mas devem existir para cumprir nelas a vontade de Deus e para fazer desenvolver em nós a sua vida. Agora, enquanto isso e outras coisas pensava, meu doce Jesus, interrompendo meu pensamento, me disse: minha filha, porém será assim. Este vazio imenso de minha vontade será preenchido pelos atos humanos feitos pelas criaturas em minha vontade. Minha vontade divina saiu do seio eterno, do ente supremo para bem do homem. Esta nossa vontade, enquanto fez um ato só ao sair de nós para envolver o homem, de maneira que não encontrasse o caminho para sair dela, se multiplicou depois em tantos inumeráveis atos para circundá-lo e dizer-lhe: mira, esta minha vontade não só te envolve, senão que está em contínua atitude de atos imediatos para fazer-se conhecer por ti e receber teu ato de correspondência em minha vontade. Todas as coisas têm sua correspondência, e se não a têm, pode-se chamar obras inúteis e sem valor. A semente lançada debaixo da terra pelo semeador quer a correspondência, que a semente gere outras sementes. O 10, o 20, o 30 por 1. A árvore plantada pelo agricultor quer a correspondência da geração e multiplicação de seus frutos. A água extraída da fonte dá a correspondência de tirar a sede, lavar e limpar a quem a tirou. O fogo aceso dá a correspondência do calor. E assim todas as demais coisas criadas por Deus, que têm o poder de gerar, contêm a virtude da regeneração, multiplicam-se e dão sua correspondência.
Agora, só esta nossa vontade, saída de nós com tanto amor, com tantas manifestações e com tantos atos continuados, deve ficar sem sua correspondência da regeneração de outras vontades humanas em divinas? A semente dá outra semente, o fruto gera outro fruto, o homem gera outro homem, o mestre forma outro mestre. E só nossa vontade, por quanto potente, ela deve ficar isolada, sem correspondência e sem gerar a nossa na vontade humana? Ah, não, isto é impossível. Nossa vontade terá sua correspondência, terá sua geração divina na vontade humana. Muito mais que isto foi nosso primeiro ato pelo qual todas as demais coisas foram criadas. Isto é, que a nossa vontade transforme e regenere a vontade humana em divina. Vontade saiu de nós, vontade queremos. Todas as demais coisas foram feitas em ordem secundária, mas isto foi feito, estabelecido na ordem primária da criação. No máximo poderá levar tempo, mas não terminarão os séculos sem que minha vontade obtenha sua finalidade. Se obteve a finalidade da regeneração nas coisas secundárias, muito mais deve obtê-la em sua finalidade primária. Jamais nossa vontade teria partido de nosso seio se houvesse sabido que não teria tido seus efeitos completos, isto é, que a vontade humana ficasse regenerada na vontade divina. Acha que as coisas serão sempre como hoje? Ah, não. A minha vontade esmagará tudo, confundirá em toda parte. Todas as coisas serão transtornadas. Muitos fenômenos novos acontecerão para confundir a soberba do homem. Guerras, revoluções, mortalidade de todas as classes. Nada será evitado para derrubar o homem por terra e dispô-lo a receber a regeneração da vontade divina na vontade humana. E tudo o que te manifesto sobre minha vontade e tudo o que você faz nela não são outra coisa que preparar o caminho, os meios, os ensinamentos, a luz, as graças, para fazer que minha vontade fique regenerada na vontade humana. Se isto não devesse acontecer, não te teria manifestado tanto, nem te teria tido por tão longo tempo sacrificada dentro de uma cama para pôr em ti os fundamentos da regeneração da minha vontade na tua, e portanto ter-te em contínuo exercício na minha vontade. Você acredita que seja nada isto estar continuamente em você, pôr na boca minha oração, de fazer sentir minhas penas, que junto contigo tem outro valor, outros efeitos, outro poder? Poderia dizer que estou fazendo a primeira estátua, a primeira alma da regeneração de minha vontade nela. Depois, fazer as cópias será mais fácil. Por isso te digo sempre, sê atenta, porque se trata de muito e da coisa mais importante que existe no céu e na terra. Trata-se de pôr a salvo os direitos de nossa vontade, de restituir-nos a finalidade da criação, de nos dar toda a glória pela qual todas as coisas foram feitas, e de nos fazer dar todas as graças que nossa vontade havia estabelecido dar às criaturas, se tivessem cumprido em tudo nossa vontade. Capítulo 49, 20 de junho de 1925. A alma que faz viver a vontade de Deus nela põe em movimento as alegrias e as bem-aventuranças divinas, nas quais ficam arrebatados os bem-aventurados. Sentia-me imersa no santo querer de Deus, e meu doce Jesus, atraindo-me a Ele, me estreitava muito forte entre seus braços e depois me disse: minha filha, ó, como é belo o meu repouso na alma que tem por vida o meu querer, e que faz em tudo e por tudo operar e amar a minha vontade nela. Saiba que enquanto a alma respira, bate, obra, e tudo que nela se desenvolve, estando como centro de vida minha vontade nela, é minha vontade que respira nela, que palpita, que dá movimento à obra, à circulação do sangue, a tudo.
Agora, sendo esta vontade a mesma que tem as três divinas pessoas, acontece que sentem nelas o respiro da alma, seu batimento, seu movimento, e como nossa vontade, cada vez que se decide a fazer um ato, faz sair de nós novas alegrias, novas beatitudes, nova felicidade, que harmonizando tudo, isto entre as divinas pessoas, formam mares imensos de nova felicidade que, envolvendo todos os bem-aventurados, ficam arrebatados nestas alegrias e são sacudidos por este arrebatamento. Quando nossa vontade quer formar outros atos de vontade para nos fazer mais felizes e nos fazer pôr fora outras beatitudes. E enquanto ficam comovidos, ficam mais fortemente arrebatados em nossas imensuráveis bem-aventuranças. Agora, a alma que faz viver nossa vontade nela chega a tanto que, ao fazê-la operar, nos dá a ocasião de fazer-nos pôr em movimento nossas bem-aventuranças, as harmonias e as infinitas alegrias do nosso amor. Nos faz pôr fora novas belezas nossas. Nossa vontade obrante na criatura nos é tão agradável, tão terna, tão amável, nos faz novas surpresas, põe em movimento nossas coisas para nos dar a correspondência de nossa glória, de nosso amor, de nossa felicidade, e tudo isto por meio da criatura que nela deu lugar para fazer viver a nossa vontade. Como não amar este parto do nosso querer? Muito mais, pois a tal criatura, nossa vontade, nos faz amável, graciosa, bela, de tal modo que em nenhuma outra encontramos suas prerrogativas. E um trabalho feito por nossa vontade com tal maestria que faz encantar a todo o céu e faz a alma amável a todos, e muito mais à Trindade Sacrossanta. E enquanto dizia isto, apertava-me mais forte, e fazendo-me pôr a minha boca no seu coração, acrescentou: Bebe também tu a grandes goles nossas beatitudes. Sacia-te como queiras e quanto queiras. Capítulo 50, 25 de junho de 1925. As cruzes abrem as portas a novas manifestações, a lições mais secretas, aos dons maiores. Para viver na divina vontade, a alma deve fazer o sacrifício total de tudo, mas tudo estará em compreendê-la, conhecê-la e amá-la. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus, todo amor e ternura veio à minha pobre alma. Primeiro se pôs junto a mim e me olhava fixamente, como se me quisesse dizer muitas coisas, mas queria ampliar minha inteligência, porque era incapaz de poder receber e compreender o que ele queria me dizer. Depois se estendeu sobre toda a minha pessoa e me escondia dentro dele. Cobria o meu rosto com o seu, as minhas mãos, os meus pés com os seus. Parecia-me que tudo estava atento a cobrir-me e a esconder-me toda nele, a fim de que nada mais aparecesse de mim. Oh, como me sentia feliz, escondida e coberta toda por Jesus. Eu não via mais que outro Jesus. Todo o resto tinha desaparecido. As alegrias, a felicidade de sua amável presença, como por encanto, tinham todos voltado a reviver em meu pobre coração. A dor havia desaparecido de mim. Não lembrava mais de sua privação que me havia custado penas mortais. Oh, como era fácil esquecer tudo estando com Jesus. Agora, depois de ter me mantido por algum tempo toda coberta e escondida nele, tanto que eu acreditava que não me deixaria mais, ouvia-o chamar os anjos, os santos, para que viessem ver o que fazia comigo e o modo como me tinha coberto sob sua adorável pessoa. Logo me participou suas penas e eu tudo o deixava fazer. E se bem me sentia triturada por essas penas, me sentia feliz e sentia as alegrias que contém o querer divino quando a alma se abandona nele, mesmo sofrendo. Então, depois de me fazer sofrer, me disse: Minha filha, minha vontade quer sempre mais dar-se a ti. E para dar-se mais, quer fazer-se compreender mais. E para fazer mais estável, mais seguro e mais apreciável o que te manifesta, dá-te novas penas para te dispores principalmente e preparar em ti o vazio onde depositar as suas verdades.
Quero o nobre cortejo da dor para estar segura da alma e poder fiar dela. É sempre a dor, as cruzes, as que abrem as portas às novas manifestações, às lições mais secretas, aos dons maiores que quero depor em ti. Porque se a alma resiste minha vontade penante, dolorida, se fará capaz de receber minha vontade felicitante e adquirirá o ouvido para entender as novas lições de minha vontade. A dor lhe fará adquirir a linguagem celestial, de maneira que saiba repetir as novas lições aprendidas. Enquanto ouvi isto, disse-lhe: Meu Jesus e minha vida, me parece que se necessita completo sacrifício para fazer sua vontade e viver nela. À primeira vista parece nada, mas depois, na prática, parece difícil. E se não ter nem sequer nas coisas santas, no mesmo bem, nem sequer um respiro de vontade própria, a natureza humana parece demasiado doloroso. Por isso, jamais poderão as almas chegar a viver no teu querer, com total sacrifício de tudo. E Jesus acrescentou: Minha filha, tudo está em compreender o grande bem que lhes vem com fazer minha vontade. Compreender quem é esta vontade que quer este sacrifício e como esta vontade suprema não se adapta a ser entremeada e a conviver com uma vontade baixa, pequena e finita. Ela quer tornar eternos, infinitos e divinos os atos da alma que quer viver em minha vontade. E como pode fazer isto se ela quer pôr o alento da vontade humana, ainda que fossem coisas santas, como você diz? Mas é sempre uma vontade finita, e não seria mais uma realidade viver em minha vontade, mas um modo de dizer. Em troca, o ofício de minha vontade é domínio total, e é justo que o pequeno átomo da vontade humana fique conquistado e perca seu campo de ação em minha vontade. O que diria se uma pequena lâmpada, um fósforo, uma faísca de fogo quisesse pôr-se no sol para fazer seu caminho e formar nele seu campo de luz, de ação no centro do sol? Se o sol tivesse razão, ficaria indignado, e sua luz e seu calor aniquilariam a pequena lâmpada, aquele fósforo, aquela faísca. E você, a primeira, zombaria deles, condenando sua imprudência de querer fazer seu campo de ação na luz do sol. Tal é o alento da vontade humana, mesmo no bem, na minha. Por isso, está atenta a que em nada a tua tenha vida, e toda te cobri e escondi em mim, a fim de que não tenha mais olhos para olhar só para minha, olhos que para olhar só para minha vontade, para dar-lhe livre campo de ação em tua alma. Mas o difícil estará em compreender o viver em meu querer, não no sacrificar-se, porque quanto tiverem entendido o grande bem que lhes vem, que de pobres serão ricos, de escravos de vis paixões serão livres e dominantes, de servos senhores, de infelizes felizes, e até nas penas desta pobre vida, e que conheçam todos os bens que há em meu querer. O sacrifício total de tudo para eles será uma honra, será desejado, querido e suspirado. Eis porque te incito tanto a manifestar o que te digo a respeito de minha vontade, porque tudo estará em conhecê-la, compreendê-la e amá-la. E eu, meu Jesus, se tanto amas e queres que esta tua vontade seja conhecida, a fim de que tenha seu campo de ação divino nas almas, manifesta tu mesmo às almas suas verdades e o grande bem que contém tua vontade e o grande bem que elas receberão. Tua palavra direta contém uma força mágica, um imã potente, a virtude da potência criadora. Oh, como é difícil não se render ao doce encanto de tua palavra divina. Por isso, dita diretamente por ti, todos se renderão. E Jesus, minha filha, é o meu costume, a ordem da minha eterna sabedoria, manifestar as minhas maiores obras primeiro a uma só alma, concentrar nela todo o bem que a minha obra contém, encantá-la, encará-la de ti a ti, como se nenhuma outra existisse.
Quando tudo fiz, de modo que posso dizer que minha obra a completei de toda nela, tanto que nada lhe deve faltar, então a faço correr como em um vasto mar em favor das demais criaturas. Isto fiz com minha Mãe Celestial. Primeiro tratei com ela a ti por ti, a obra da redenção. Nenhuma das demais criaturas sabia nada. Ela se dispôs a todos os sacrifícios, a todos os preparativos necessários para me fazer descer do céu à terra. Fiz tudo com ela como se ela fosse a única redimida. Mas depois que me fez sair à luz, de maneira que todos podiam ver-me e tomar os bens da redenção, dei-me a todos, desde que me quisessem receber. Assim será de minha vontade, quando tudo tenha completado em ti, de modo que minha vontade triunfará sobre ti e tu sobre ela. Então, como água, correrá a bem de todos. Mas é necessário formar a primeira alma para ter as segundas. Capítulo 51, 29 de junho de 1925. Assim como as obras de Jesus, até depois de sua morte, tiveram seu pleno triunfo, assim será de Luísa. Sentia-me oprimida e um pensamento queria perturbar a serenidade da minha mente. E se te encontrasses no ponto da morte e te viessem dúvidas, temores de como te comportaste em tua vida, tanto de te fazer temer de tua salvação, o que farias? Mas enquanto pensava assim, meu doce Jesus não me deu tempo de refletir mais, nem de responder ao meu pensamento, e movendo-se em meu íntimo, fazia-se ver que movia a cabeça. E como entristecido pelo meu pensamento, me disse: Minha filha, o que diz? Pensar isto é uma afronta à minha vontade. Nela não entram nem temores, nem dúvidas, nem perigo algum. Estas são coisas que não lhe pertencem. São antes os míseros trapos da vontade humana. Minha vontade é como um mar plácido que murmura paz, felicidade, segurança, certeza, e as ondas que faz sair de seu seio são ondas de alegrias e de contentamentos sem fim. Por isso, ao te ver pensar isto, eu fiquei estremecido. Minha vontade não é capaz de temores, de dúvidas, de perigo, e a alma que vive nela torna-se estranha aos míseros trapos da vontade humana. E além disso, do que pode temer minha vontade? Quem pode fazer suscitar dúvidas de seu agir, se diante da santidade do querer obrante todos tremem e estão obrigados a baixar a fronte, adorando o obrar de minha vontade? E mais, quero dizer-te uma coisa para ti muito consoladora e para mim de grande glória. Quando morreres no tempo, acontecerá de ti o que aconteceu de mim na minha morte. Eu em vida obrei, rezei, preguei, instituí sacramentos, sofri penas inauditas e até a mesma morte. Mas a minha humanidade, posso dizer que quase nada viu em comparação com o grande bem que tinha feito. Nem os mesmos sacramentos tiveram vida enquanto eu estive sobre a terra. Assim que morri, a minha morte selou todo o meu agir. As minhas palavras, as minhas penas, os sacramentos, e o fruto da minha morte confirmou tudo o que eu fiz e fez ressurgir em vida as minhas obras, as minhas penas, as minhas palavras, os meus sacramentos instituídos por mim e a continuação da vida deles até a consumação dos séculos. Assim que a minha morte pôs em movimento todas as minhas obras e as fez ressurgir à vida perene. Tudo isso era justo, pois contendo minha humanidade ao Verbo eterno e uma vontade que não tem nem princípio nem fim, nem está sujeita a morrer, de tudo o que ela faz nada devia perecer, nem sequer uma só palavra, senão que tudo devia ter sua continuação até o fim dos séculos, para passar aos céus, a beatificar a todos os bem-aventurados eternamente. Assim te sucederá. A minha vontade, que vive em ti, que te fala, que te faz agir, sofrer,
Nada deixará perecer, nem sequer uma palavra das tantas verdades que te manifestei sobre a minha vontade. Tudo o porá em movimento, tudo o fará ressurgir. A tua morte será a confirmação de tudo o que te tenho dito. E assim como no viver na minha vontade, tudo o que a alma faz, sofre, reza, fala, contém um ato de vontade divina, tudo isto não estará sujeito a morrer, senão que ficarão como tantas vidas no mundo, todas em ato de dar vida às criaturas. Portanto, todas as verdades que te disse, sua morte rasgará os véus que as cobrem e ressurgirão como tantos sóis que dissiparão as nuvens de todas as dúvidas e dificuldades com que pareciam cobertas em vida. Portanto, enquanto viveres neste submundo, pouco ou nada verás nos outros de todo o grande bem que a minha vontade quer fazer por meio de ti. Mas depois da tua morte, tudo terá o seu pleno efeito. Depois disto, passei a noite sem poder fechar os olhos ao sono e sem receber as habituais visitas do meu amável Jesus. Porque vindo ele, eu fico adormecida nele, e para mim é mais que sonho. Mas esse tempo o passei fazendo as horas da paixão e fazendo meus habituais giros em sua adorável vontade. Logo via que era já de dia. Isto me acontece frequentemente. E estava dizendo entre mim: meu amor, não vieste nem me fizeste dormir. Então, como farei hoje sem ti? Enquanto eu estava nisso, meu doce Jesus se moveu dentro de mim, dizendo: minha filha, em minha vontade não há noites, nem sono. Sempre é pleno dia e plena vigília. Não há tempo para dormir, porque há muito que fazer. O que tomar e o que fazer feliz nela. Portanto, tu deves aprender a viver no longo dia de minha vontade, para fazer que minha vontade possa ter sua vida de atitude contínua em ti. Além disso, encontrarás o mais belo repouso, porque minha vontade te fará subir sempre mais em teu Deus e te fará compreender mais. E quanto mais o compreenderes, tanto mais tua alma ficará dilatada para poder receber esse repouso eterno, com todas as felicidades e alegrias que contém o repouso divino. Oh, que belo repouso será esta para ti, repouso que só na minha vontade se encontra. Agora, enquanto dizia isto, saiu de dentro de mim e, pondo seus braços em meu pescoço, me apertava forte a ele. E eu estendi também os meus e o apertava forte em mim. Enquanto estava nisto, o meu doce Jesus chamava muitas pessoas que se estreitavam a seus pés e Jesus lhes dizia: vinde ao meu coração e eu vos farei ver os portentos que a minha vontade fez nesta alma. Tendo dito isto, desapareceu. Capítulo 52, 9 de julho de 1925. Sofrer junto com Jesus serve de toque contínuo, com o qual bate às portas da alma, e a alma bate às portas da sua. Eu senti que não podia mais ficar sem meu doce Jesus. Por vários dias tive que suspirar seu retorno, mas em vão. Ele dizia de coração: meu amor, regressa à tua pequena filha. Não vês que não posso mais? Ai, a que duro martírio submeteste a minha pobre existência com privar-te de ti. E cansada e exausta, me abandonava no seu santíssimo querer. Agora, enquanto eu estava neste estado, eu estava lendo e senti seus braços no meu pescoço. Minha mente ficou adormecida e eu me encontrei apertada pelos braços de Jesus, toda coberta e estendida nele. Eu queria lhe dizer minha dor, mas não me deu tempo de fazê-lo e falou Jesus dizendo: minha filha, não queres persuadir-te que quando a minha justiça quer, por justa razão, punir os povos, eu sou obrigado a esconder-me de ti, porque tu não és mais do que uma pequenina parte que vincula todas as outras pequeninas partes das outras criaturas. E estar familiar contigo e como em festa,
e golpear as outras pequenas partes vinculadas a ti, então minha justiça se encontra em contraste e se sente dissuadir de castigar as outras pequenas partes. Por isso, nestes últimos dias em que houve castigos no mundo, me mantive oculto de ti, mas sempre em ti. Enquanto dizia, encontrei-me fora de mim mesma e me fazia ver que em vários pontos da terra tinha havido ali terremotos, lá graves incêndios com morte de pessoas, além e outros castigos, e parecia que outros graves males seguiriam. Eu fiquei espantada e rezava, e meu amável Jesus retornou. Eu me via frente a ele toda feia, como murcha, e lhe disse: Vida minha e meu tudo, olhe como fiz feia, como eu me fiz feia, como estou murchando. Ah, senti como mudo. Sua privação me faz perder o frescor, a beleza. Sinto-me como sob um sol ardente que, me tirando todos os humores vitais, me faz murchar e consumir-me. Então Jesus me fez sofrer um pouco junto com ele. E esse sofrimento se tornava sobre minha alma como um orvalho celestial que me restituía os humores vitais. E tomando minha pobre alma em suas mãos, acrescentou: Pobre filha, não temas. Se a minha privação te faz murchar, o meu regresso te restituirá o frescor, a beleza, o colorido e todas as minhas orientações. E o sofrer junto comigo não só te será como orvalho que te fará tomar vigor, senão que servirá como chamada contínua, com a qual eu possa bater às portas da tua alma e tu a minha, de maneira que as portas fiquem sempre abertas, e tu livremente possas entrar em mim e eu em ti. O meu alento te servirá como uma vela para conservar em ti a bela frescura com a qual te criei. Enquanto isso dizia, me soprava forte e, me apertando a si, desapareceu. Capítulo 53, 20 de julho de 1925. Imobilidade da graça nas almas pela ingratidão humana. Encontrando-me em meu habitual estado, depois de ter passado privações amarguíssimas do meu doce Jesus, finalmente fez-se ver e, sem me dizer nem sequer uma palavra, me colocou numa posição dolorosa, numa perfeita imobilidade. Sentia a vida e não tinha movimento, sentia o respiro e não podia respirar. Toda a minha pobre pessoa não tinha nem um pequeno movimento, e enquanto sentia-me magoar, não era capaz de me retorcer pela dor que sentia, pois estava obrigada pela presença de Jesus e por sua santíssima vontade a ficar imóvel. Depois, quando o bendito Jesus me quis estender-me os braços para me tomar e me estreitar ao seu seio, e disse-me: Minha filha, viu como é doloroso o estado de imobilidade? É o estado mais duro, porque mesmo sentindo acerbas dores, o movimento é alívio, é sinal de vida. As contorções são vozes mudas que pedem ajuda e despertam compaixão dos presentes. Já sentiste como é doloroso, mas sabes por que te pus neste estado de imobilidade? Para fazer-te compreender o estado em que se encontra minha graça e ter de ti uma reparação. Oh, em que estado de imobilidade se encontra minha graça! Ela é vida em movimento contínuo e está em contínuo ato de dar-se às criaturas. As criaturas a rejeitam e a tornam imóvel. Sente a vida, quer dar a vida e está obrigada pela ingratidão humana a estar imóvel e sem movimento. Que pena! Minha graça é luz e, como luz, naturalmente se expande. E as criaturas não fazem outra coisa que fazer sair de si trevas. E enquanto minha luz quer entrar nelas, as trevas que expandem paralisam minha luz e a tornam como imóvel e sem vida para as criaturas. Minha graça é amor e contém a vida de poder ascender a todos em amor. Mas a criatura, amando outra coisa, volta como morto para ela este amor. E minha graça sente a mais dilacerante dor pelo estado de imobilidade em que a colocam as criaturas. Oh, em que estreitezas dolorosíssimas se encontra a minha graça. E isto não só naqueles que abertamente se dizem maus, mas também naqueles que se dizem religiosos, almas piedosas, e muitas vezes por coisas de nada, por coisas que não vão com o seu gosto,
por um capricho, por um vil apego, ou porque não encontram as satisfações da própria vontade nas mesmas coisas santas, enquanto a minha graça é todo movimento e vida para elas. Torna-se imóvel e apegam-se ao que vai com as suas inclinações, ao capricho, aos apegos humanos e a tudo aquilo em que sentem a satisfação do próprio eu. Portanto, no lugar da minha graça, ponho o próprio eu como vida e como ídolo próprio. Mas sabes tu quem é a consoladora, a indizível companheira, a raptora que rapta o movimento e a vida da minha graça? Mais do que aquela que acelera sempre mais o seu movimento e nem sequer um instante a deixa imóvel? Quem vive em minha vontade, onde minha vontade reina, sempre em movimento minha graça, sempre está em festa, tem sempre o que fazer, nunca fica zangada, ociosa. A alma onde reina meu querer é a pupila de minha graça, é a sua pequena secretária, na qual deposita os segredos de suas dores e de suas alegrias. Confia-lhe tudo, porque minha vontade tem lugar suficiente para receber o depósito que contém minha graça, porque ela não é outra coisa que o parto contínuo da minha vontade suprema. Capítulo 54, 2 de agosto de 1925. Que coisa é o te amo? Estava a rezar e fundindo-me no santo querer divino, queria girar por todas as partes, até no empírio, para encontrar esse te amo supremo que não está sujeito a nenhuma interrupção. Gostaria de o fazer para que meu também tivesse um te amo jamais interrompido que pudesse ecoar ao te amo eterno. E possuindo em mim a fonte do verdadeiro te amo, pudesse ter um te amo por todos, por cada um, por cada movimento, por cada ato, por cada respiro, por cada batida e por cada te amo do meu Jesus. E enquanto me parecia chegar ao seio do eterno, fazendo meu o seu te amo, ia repetindo por toda parte e sobre cada coisa o refrão do te amo ao meu supremo Senhor. Agora, enquanto fazia isto, o meu pensamento interrompeu o meu te amo, dizendo-me: o que estás a fazer? Poderia fazer outra coisa, e além disso, que grande coisa é este te amo? E meu doce Jesus, movendo-se como depressa em meu interior, me diz: que coisa? Que grande coisa é o te amo para mim? Minha filha, o te amo é tudo. O te amo é amor, é veneração, é estima, é heroísmo, é sacrifício, é confiança para quem é dirigido. O te amo é possuir aquele que encerra o te amo. Te amo é uma palavra pequena, mas pesa quanto pesa toda a eternidade. O te amo encerra tudo, abarca a todos, se difunde, se estreita, se eleva em alto, desce até o baixo, se imprime onde quer que seja, mas jamais se detém. Como que é coisa de nada, o te amo, minha filha? Sua origem é eterna. No te amo o Pai Celeste me gerou, e no amo procedeu o Espírito Santo. No te amo o Fiat Eterno fez a toda a criação, e no te amo perdoou o homem culpado e o redimiu. Assim que no te amo a alma encontra tudo em Deus e Deus encontra tudo na alma. Por isso o valor do te amo é infinito. Está cheio de vida, de energia, não se cansa jamais. Supera tudo e triunfa sobre todos. Por isso quero ver-te, te amo, dirigindo a mim sobre teus lábios, no teu coração, no voo dos teus pensamentos, nas gotas do teu sangue, nas penas e nas alegrias, no alimento que tomas, em tudo. A vida do meu te amo deve ser longa, longa em ti, e meu fiat que reina em ti porá o selo do te amo divino. Depois disso, diante de minha mente se apresentou um ponto altíssimo, um sol. Em um ponto altíssimo, um sol. Sua luz era inacessível, de seu centro saíam contínuas pequenas chamas, contendo cada uma um te amo. E conforme saíam em ordem em torno dessa luz inacessível, mas estas chaminhas ficavam como que atadas por um fio de luz àquela luz inacessível que alimentava a vida dessas chamas. Estas chamas eram tantas que enchiam o céu e a terra. Parecia-me ver nosso Deus como princípio e origem de tudo, e as chamazinhas, a criação, toda como parto divino e de puro amor. Também eu era uma pequena chama
uma pequena chave, e meu doce Jesus me incitava a tomar meu vôo por cada chama para pôr nelas o duplo te amo. Eu não sei como eu me encontrei fora de mim mesmo para girar no meio dessas chamas e imprimir meu te amo em cada uma delas. Mas eram tantas que eu perdia. Mas uma força suprema me fazia tomar a ordem e o giro do meu te amo. Depois encontrei-me num vasto jardim e, com grande surpresa minha, encontrei a minha rainha mãe, a qual, aproximando-se de mim, me disse: Minha filha, vem comigo, trabalhe neste jardim. Devemos plantar flores e frutos celestes e divinos. Já está quase vazio, e se algumas plantas existem, são terrestres e humanas. Portanto, convém arrancá-las para fazer com que este jardim seja de todo agradável ao meu Jesus, ao filho Jesus. As sementes que devemos plantar são todas as minhas virtudes, minhas obras, minhas penas, que contêm o germe do Fiat Voluntas Tua. Não houve coisa que eu fizesse que não contivesse este germe da vontade de Deus. Ter-me-ia contentado em não fazer nada antes de agir, sofrer sem este germe. Toda a minha glória, a dignidade de mãe, a altura de rainha, a supremacia, sobretudo, vinha-me deste germe. Toda a criação, todos os seres me reconheciam dominante sobre eles, porque via em mim reinante a suprema vontade. Por isso, tudo o que eu fiz e tudo o que tu fizeste com este germe do querer supremo, o uniremos e plantaremos este jardim. Então fundimos-nos juntas as sementes que tinha a Mãe Celestial, que eram muitas, e as poucas minhas, que não sei como as encontrei. E começamos a formar sulcos para pôr as sementes. Mas enquanto fazíamos isso, fora dos muros do jardim, que eram altíssimos, se ouviam rumores de armas, de canhões, e que se golpeavam em modo horrível, assim que nos vimos obrigadas a correr para prestar ajuda. Havendo chegado, se viam povos de várias raças, de diversas cores e muitas nações unidas, que lutavam e davam terror e espanto. Mas enquanto via isto, encontrei-me em mim mesma, mas com tal espanto e com a dor de não ter dito nem sequer uma palavra à minha celestial mãe acerca do meu duro estado. Seja sempre bendita a santíssima vontade de Deus, e tudo seja para a sua glória. Capítulo 55, 4 de agosto de 1925. Quem vive na vontade de Deus está em comunicação com todas as coisas criadas e é sustentada por toda a criação. Depois de ter passado vários dias de total privação de meu docíssimo Jesus, ia repetindo meu doloroso refrão. Tudo para mim acabou. Ah, não o verei mais. Não escutarei mais sua voz, que tanto me deleitava. Ah, estou abandonada por quem formava todo o meu contentamento e era tudo para mim. Que martírio prolongado, que vida sem Jesus. Mas enquanto meu coração se afogava em tristeza, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e me tomou nos braços e pôs meus braços em seu pescoço, colocando minha cabeça sobre seu peito, sem poder mais. E Jesus, me apertando forte a si, apoiava seus joelhos sobre meu peito, oprimi-o forte e disse-me: Minha filha, tu deves morrer continuamente. E enquanto isso me dizia, me participava várias penas. E depois, tomando um aspecto mais afável, agregou: Minha filha, de que temes? Se está em ti o poder da minha vontade? E é tão certo que há este meu querer em ti, que num instante te transformei em minhas penas e tu com amor te prestaste a recebê-las. E conforme tu penavas, estendeste os braços para abraçar a minha vontade, e enquanto tu as abraçavas, tudo o que vive em meu querer, isto é, os anjos, os santos, minha Mãe Celestial, a mesma divindade, sentiram a estreiteza de teu abraço, e todos correram para ti para te abraçar e em coro disseram: Como é grato e amado o abraço de nossa pequena exilada que vive sobre a terra para cumprir somente a vontade de Deus, assim como a cumprimos no céu. Ela é nossa alegria, é a nova e única festa que nos vem da terra. Oh, se tu soubesses o que significa viver em minha vontade, significa que não há divisão entre ela e o céu. Onde está minha vontade, ela se encontra. Seus atos, suas penas, suas palavras estão em ato e obrantes em qualquer lugar.
Onde se encontra minha vontade, como se encontra por toda parte, a alma se põe na ordem da criação e está, graças à eletricidade do Supremo Querer, em comunicação com todas as coisas criadas. E assim como as coisas criadas estão em ordem e harmonias entre elas, uma só é o sustento da outra. Nem sequer uma pode afastar-se, jamais seja. Se se afastar uma só coisa criada por mim, a criação se transformaria toda. Há um segredo entre elas, uma força misteriosa que, enquanto vivem suspensos no ar, sem nenhum apoio, com a força da comunicação que tem entre elas, uma sustenta a outra. Assim, quem faz minha vontade está em comunicação com todos, é sustentada por todas as obras do seu Criador. Por isso, todos a reconhecem, a amam e lhe emprestam a eletricidade, o segredo de viver junto com elas, suspensa entre céu e terra, toda sustentada pela única força da suprema vontade. Graças a Deus. E assim se encerra o volume 17